Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que alegria de estar aqui na nossa casa. Que alegria de estar com os nossos irmãos e familiares, amigos. Estou muito feliz, o Senhor é muito bom. Ele faz muito além do que a gente pede ou imagina. E tudo isso é graça, é favor dado e merecido. Só temos o que agradecer, porque a graça e a misericórdia têm nos sustentado. É a graça e a misericórdia que têm te sustentado? O Senhor é contigo, o Senhor é na sua vida. E eu louvo a Deus por estar aqui. Essa oportunidade que Deus me dá. E breves palavras, só para lhe dizer. Esse livro é um livro que foi construído em meio a desafios. Mais de 2 anos, o Senhor me permitiu produzir ele. Estudando, me consagrando, gerando a minha filha no ventre, Esther. E é um livro que fala sobre assuntos muito difíceis e que travam batalhas nos campos espirituais, mas que trazem resultados no campo físico, porque o Senhor nos dá vitória em todas elas. Vindo para cá, nós tivemos um grande livramento. Nosso pneu rasgou e poderia ter acontecido muitas e muitas coisas, mas eu não estou falando nenhuma tristeza. Estou dizendo que nós estamos aqui para a glória de Deus. O Senhor nos deu livramento, porque o Senhor tem muita vida para transbordar através de nós e através de cada um de vocês. Não poderia deixar de agradecer ao Senhor esse livramento, porque pode vir seta de um lado, pode vir desafio do outro, mas o Senhor é aquele que peleja as nossas causas. Amém? Quero glorificar a Deus a vida dos nossos pastores, pastor Edson e pastora Érica, que infelizmente não estão aqui hoje. A data foi trocada justamente por alguns empecilhos nesse livro. Como eu falei, é um livro que tem travado grandes batalhas, mas que promoverá muitas vidas, muita cura, muita libertação. E por esse motivo coincidiu com a data do pastor Joabe, um homem de Deus, que é da nossa filial. Infelizmente não puderam estar aqui, mas eu quero honrar a vida deles em sua ausência. O pastor Edson é um pai espiritual na nossa vida, um homem que nos acolheu, né meu esposo? Ele está ali. Que nós consideramos como família. É um homem que nos ensina, assim como a pastora Érica. São pessoas que Deus colocou na nossa vida para nós aprendermos, para nós crescermos. E eles edificam a nossa vida em todas as áreas. Eu amo nossos pastores e nós procuramos honrá-los em tudo. Deus, Ele é fiel testemunha da nossa verdade. E nós queremos glorificar ao Senhor pela vida dos nossos pastores. E quero convidar você a aplaudir a Deus pela vida deles. Amém? Glória a Deus, aleluia. Também quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Moisés e da sua família, Elaine, e as suas princesas. Eu tenho uma caixa dessa para honrar a pastora Érica e o pastor Edson quando a gente se ver pessoalmente, mas eu quero honrar nesse momento a vida do pastor Moisés e essa família. Venha cá. Vem aqui, homem de Deus. Espera aí. O senhor já foi tímido um dia. O senhor já foi um dia. Muito obrigada por tudo. O Senhor e sua família nos ensina. Somos edificados pelo chamado de vocês. E que o Senhor abençoe vocês. Muito obrigada. Princípio de honra. É o que tem feito a gente caminhar. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Honrar nossas famílias. E eu quero nesse momento honrar a vida do meu esposo. Da minha princesa Esther. Que está dormindo e vocês deram sorte, viu? Vocês sabem que ela é 500 graus de puro fogo, santo poder. Se vacilar, dá mais glória que vocês. Mas ela está ali dormindo. Quando ela acorda, ela já acorda virada no manto, fazendo oração em línguas. E você ficar desligada, ela entrega uma profecia e tudo no seu ombro, viu? Não vacile não, que ela é pentecostal. Está ali o meu esposo. E eu falei no primeiro culto, eu preciso honrar a vida dele. Da outra vez que nós lançamos o nosso primeiro livro, Eva, eu entreguei um buquê de girassóis para ele. Mas hoje não teria um presente maior, uma flor mais linda que eu pudesse colocar nos seus braços do que a nossa filha. Eu sou muito grata ao Senhor pela nossa família, que é o nosso primeiro ministério, nosso primeiro chamado. Se não estiver saudável, nada mais está saudável. E é muito melhor a gente perder muitas coisas da terra, mas jamais deixar a desejar o nosso lar. E eu preciso honrar este homem de Deus. Eu digo que ele é um homem de Deus porque ele cumpre com o que Deus estabeleceu sobre o princípio do noivo, o princípio de um homem de Deus. E ele cumpre com todas essas etapas. O primeiro é amar a sua família, é prover, proteger e impulsionar. Você tem amado a nós como um amor sacrificial. E eu reconheço isso diante da igreja. Eu honro a sua vida. Obrigado por nos amar. Obrigado por muitas vezes deixar da sua vida, mas estar conosco, estar servindo ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus se agrada disso, por nos proteger, por sempre estar comigo, me protegendo.
Às vezes algumas pessoas veem isso como algo ruim, a visão do homem, a visão da terra, a visão humana, mas diante da palavra de Deus, Ele está cumprindo com o princípio, Ele está protegendo a sua família. E no ano da família não poderia deixar de honrá-lo. Ele é o provedor da nossa casa e Ele também tem me impulsionado. Se eu estou aqui, é porque Ele puxou a minha orelha demais. É porque Ele me impulsiona, Ele me faz frutificar, Ele me faz crescer, Ele acredita, me abençoa. O sacerdote do nosso lar, eu te amo, meu amor, Deus te abençoe. Nossa filha já está ali, já falei, e não quero deixar de honrar, muito pelo contrário. Pessoas que estão aqui hoje, que fizeram questão de estar, muitos não puderam, né, como o esposo, a mãe, tiveram que estar no aniversário do pastor Joabe, mas tem aqui amigos, pastores, familiares, minha mãe, minha cunhada, está aqui Kelly, esposa do pastor deputado Joel da Harpa, aqui o pastor Elidário com sua esposa, aqui está a minha mãe, que linda, maravilhosa, super moderna. Se eu ver a mulher com o corte mais estiloso dessa igreja, é a minha mãe. Ela só tem cara de 20 anos, mas já está com quase um século, e eu vou apanhar quando chegar em casa. Brincadeiras à parte, uma mulher de Deus, de fé. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, lhe amo. Aqui está a filha da missionária vereadora Michele Collins, o deputado Cleiton Collins, Lorraine, uma mulher de Deus, canta que é uma beleza. Sua vida é um presente, obrigada, obrigada. Aqui a Alda, chefe confeiteira, que nos abençoou. Os amigos que estão aqui, todo mundo. Mas eu não posso deixar de dizer aos obreiros dessa casa, ao grupo de louvor, ao pessoal do Manto e Glória aqui atrás de mim, que me acompanha aqui, que tira um suado aqui deles. Eu sei que talvez esteja um pouco cansativo para você, mas para mim esse momento é muito importante. Porque a gente tem servido junto durante tanto tempo. E eu vejo como vocês são leais, trabalhadores, trabalham com verdade, com amor. E eu quero honrar a vida dos obreiros, o grupo de louvor que está aqui há tantos anos. Vocês que estão aqui atrás, talvez na terra vocês possam passar despercebidos. Mas está tudo escrito no livro das crônicas. Vocês sabem que eu não sou de chorar. Nunca chorei aqui. Prego aqui há 50 anos. Nunca chorei. Mas eu aprendo muito com vocês. Obrigada por tudo. Rosana, Jordivânia, que me surpreenderam aí. As meninas obreiras prepararam tudo com tanto carinho. Amo vocês. Abra sua Bíblia. Livro de Esther. Capítulo número 8. Quando você vai procurando aí, eu vou me recompondo. Aleluia. Esther, capítulo de número 8. Ai, Jesus, como é que a gente faz isso? Amo vocês. Obrigada por todo o carinho que vocês têm conosco, com a minha família, com a minha filha. Enquanto vocês estão encontrando aí, deixa eu apresentar o livro, não é importante, né? É importante, estamos aqui nessa noite para celebrar o Senhor e agradecer a Deus por essa vitória. O lançamento do segundo livro que Deus me permite escrever em meio a tantas dores e desafios. Vem aqui um fruto que alcança vidas, que já tem alcançado vários estados da nossa nação em tão pouco tempo de pré-lançamento. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua casa. O livro Esther. Eu tenho a honra de ser prefaciado pela nossa pastora Elisete Malafaia, esposa do nosso pastor presidente, pastor Silas Malafaia. Essa mulher de Deus que exerce uma liderança de forma tão graciosa, humilde, simples, amorosa, sábia, prudente. Poderia dizer vários aspectos aqui sobre a vida dela. E eu tenho essa honra dela estar prefaciando o livro, também recomendando ele. É um livro que de maneira muito rápida eu vou te apresentar para a gente não ter mais tempo aqui usado para a apresentação do livro, porque eu quero focar na palavra de Deus. Mas é um livro que trata de temáticas muito importantes para a nossa vida, principalmente como a nossa conduta cristã, o chamado que nós carregamos. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, se você não sabe como se conduzir no seu chamado, esse livro é para você, você que quer melhorar no seu serviço ao Senhor. É um livro que a gente fala sobre como identificar o chamado, o real propósito, como a gente descobrir como servir o reino de Deus, que não está baseado nas coisas da terra, mas é sobre as coisas espirituais.
Aqui nós falamos como você ter uma influência frutífera, como você desenvolver uma liderança com relevância, com excelência, de maneira humilde. E também falamos sobre vários aspectos da escatologia, da vinda de Cristo, dos últimos tempos. Tem uma tipologia aqui linda, que a gente traz um estudo completo do livro de Esther, desde o primeiro capítulo ao último, versículo por versículo. Nós trazemos estudos que traz narrativas culturais, históricas, geográficas. Trazemos essa capa, que tem essa rainha linda e maravilhosa aqui na frente. Mas você que é homem e quiser adquirir também, é bênção para a sua vida, é conhecimento, é palavra de Deus. E nós precisamos investir nisso. E o valor do livro está R$ 39,90. Na verdade, o valor dele é R$ 49,90 e só por R$ 69,90. Então, vai ser um super desconto para quem quer levar o combo. E ainda tem um brindezinho para quem levar o combo. E você pode parcelar no cartão. Se levar 2, parcela em 2, 3 em 3, 4 em 4. Por que eu estou falando assim 4 em 4? Porque você é uma bênção de Deus que vai presentear os seus amigos. Você vai presentear ali no amigo secreto do final do ano. Vai presentear no Natal. Vai presentear em aniversário. Isso aqui é um presente que você está edificando várias áreas da vida da pessoa que você está presenteando. E Deus ainda se agrada. É um investimento no reino do Senhor. A gente aceita cartão, aceita Pix. Aceita só... Versículo 16 do capítulo 8. Diz o seguinte, a palavra de Deus. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Você pode ler junto comigo no 3? 1, 2, 3 e... E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta em seu assento e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar por esta noite. Te glorificar pela tua presença, que vale mais do que ouro, do que prata, do que qualquer coisa que possamos conquistar nessa terra. Nós queremos te louvar, te engrandecer, Senhor Deus, e render tudo para ti. Tudo é para a honra e glória do teu nome para sempre, Senhor. Nós queremos te consagrar a este livro. Queremos consagrar cada vida que vai acessar este livro. Tudo é para ti, que o Senhor possa operar com cura, com libertação, com salvação, que o Senhor possa operar com sinais e maravilhas, que esse livro, Senhor, alcance o teu propósito, alcance o teu querer, Senhor Deus, porque dessa maneira estaremos fazendo aquilo que te agrada. Senhor, abençoe a cada um que está aqui hoje presente, que tu possas falar conosco no íntimo, no profundo, no escondido, que o Senhor possa tratar as lacunas da nossa alma, que o Senhor possa nos usar para a glória do teu nome. Nós não podemos, não somos e não fazemos nada, mas tu és o Deus Todo-Poderoso que está sentado em teu alto e sublime trono. Nada passa despercebido diante de ti. Senhor, em nome de Jesus, que qualquer oposição, que qualquer obra do maligno, que qualquer levante de Satanás caia por terra agora. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor vai operar não somente aqui, mas através de cada vida, de geração em geração, nós queremos clamar, nós queremos te apresentar tudo que o Senhor vai fazer através desse livro, através de todos que estão se levantando como profetas, homens e mulheres de Deus. Nós queremos clamar que o Senhor faça cair por terra todo o grilhão, que o Senhor faça cair por terra toda a opressão da lei, do pecado, de Satanás, que o Senhor possa trazer, Senhor Deus, a verdade do teu evangelho, que o Senhor possa trazer luz aonde tem trevas, que o Senhor se manifeste com poder, Senhor, que nada nem ninguém possa impedir o teu trabalhar. Tu és o Deus do impossível, o Deus da improbabilidade, o Deus do milagre. Tu és o Deus que nós servimos, o Deus que salvou a nossa alma, que nos chama como filhos e como filhas. Então faz nessa noite como te apraz. Se o Senhor quiser salvar, salva, cura, liberta. Faz como o Senhor quiser, mas que seja feita somente a tua vontade. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Sente dando glória. Aleluia. Uma direção diferente do segundo culto, mas se mantém no mesmo princípio. Aqueles que exercem diante de Deus um chamado que glorifica o seu nome de maneira frutífera, mas trazendo aqui aspectos um pouco diferentes, para que a gente venha entender a dimensão e a plenitude do que Deus quer operar na nossa vida. Nós estamos aqui diante de um livro, uma narrativa que fala de uma mulher que quando
se traz sobre ela a situação de ser um instrumento de Deus, ela ainda era muito nova. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse livro é que Deus não se preocupa com a idade. A idade pode falar muito na terra, mas para o céu não se compromete. Deus não se compromete com a idade. Deus não se compromete com o tempo de crente. Deus não se compromete com o tempo do que a gente tem estabelecido no cronos do homem. Mas o tempo dele, o tempo perfeito de Deus, que se estabelece na nossa vida, é o tempo que ele escolhe quem quer, como quer, do jeito que quer, na idade que quer. Ele usa a criança, ele usa o idoso, ele usa o adulto. A gente não pode permitir que nosso coração seja alcançado por nenhum tipo de espírito de incapacidade por conta da idade, seja pelo vigor da pele, seja porque a gente já está numa idade avançada e não tem muita estrutura física para continuar avançado, ou seja porque nós nos sentimos novos e incapazes de exercer porque ainda não temos muita experiência. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus quer usar uma pessoa, quando Deus separa uma pessoa para um propósito extraordinário, Ele não se preocupa com a idade, Ele se preocupa com a obediência. Então que nessa noite nosso coração comece a se abrir para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Que a gente não se preocupe com o tempo que nós temos de experiência ou a idade que nós temos, mas que nessa noite o nosso coração se abra em obediência para ouvir, para receber e para praticar toda a sua palavra e exercer com fiel aquilo que Ele estabeleceu sobre o nosso chamado. A gente aprende que essa mulher é uma mulher que ela também, além de ser nova, ela se encontra em um cenário de orfandade. Esté perdeu a sua família no cativeiro babilônico. Parte dela vai ser levada ao território da Babilônia, que hoje, na história da narrativa de Esté, já conquistada pelos medo-persas, quem está imperando e reinando é Xerxes, o rei Assuero, conhecido como todos nós, mas já tinha sido dominado por Ciro. Mas sua família sofreu um cativeiro, a sua família sofreu um grande problema. E foi transportado para a Babilônia quem era da nobreza, quem era da realeza ou quem eram os sábios, para que servissem de instrumento aos reinos da terra. Mas eles não sabiam que estavam transportando pessoas que seriam um instrumento para que a glória de Deus se manifestasse. Às vezes em cenários de cativeiro, em cenários de dificuldade, em cenários de desordem, em cenários de desafios, de provações, que era o que Esté passou, um momento de cativeiro em que sua família é levada, retirada de um local e colocada em outro, promoveu um grande livramento, promoveu vida, promoveu a salvação de todo um povo, porque Deus muitas vezes opera nos cenários mais inexplicáveis. No deserto Deus constrói caminho e bota rio nos ermos, os lugares que ninguém dá nada, das improbabilidades, dos lugares mais adversos e mais difíceis, Deus tem o potencial de transformar em lugares de livramento, de milagre, de impossibilidade. Eu não sei o que você está vivendo, mas ouvindo a parte de Deus para te dizer, esse cenário aí, ele é propício para que a glória de Deus se manifeste, para que Ele promova livramento, para que Ele promova vida e estabeleça a sua verdade. O cenário pode ser difícil, mas Ele é o Deus que opera o impossível. O cenário dela era difícil. Sua família é levada cativa e ela enfrenta a orfandade. Seus pais morrem e ela é adotada pelo seu tio primo Mardoqueu. Nesse cenário de orfandade, ela precisa aceitar uma nova família. Ela precisa viver o novo de Deus. E precisa se libertar do velho e do passado. Enquanto eu orava, o Senhor ministrava ao meu coração que pessoas chegaram aqui nessa noite com problemas de orfandade. Orfandade da terra. E ainda não encontraram a paternidade de Deus. E por isso muitas vezes não conseguem receber e conceber o novo de Deus. E por isso que muitas vezes no presente vivem ciclos de frustração. Porque vivem presas às dores do passado e não rompem com o seu passado para viver o novo e o futuro que Deus está preparando. Esté foi uma mulher que precisou romper com a dor da orfandade. Perdeu pai e mãe, mas não perdeu a vida. E talvez você esteja aqui hoje passando por problemas talvez problemas na infância, com pai, com mãe. Talvez você é adotado, talvez você é alguém que foi abandonado. Talvez você sofre até hoje com os seus ciclos de relacionamento familiar. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer, você está viva. Você está viva. E porque você está viva, a minha graça te alcança. Sabe o que é graça? É quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador. E o que acontece? Você se torna filha e filho de Deus. Você pode ter sido abandonado por amigos. Você pode ter sofrido orfandade. Você pode ter sido adotado, abandonado. Você pode ter sofrido por muita coisa no seu passado. Violentado. Você pode ter sofrido todo tipo de lacuna emocional.
Mas você está viva, você está vivo. E Deus me trouxe aqui para te dizer: eu sou o teu pai que nunca vou te abandonar. Eu sou o teu pai que nunca vai deixar você. Eu sou o teu pai que caminha lado a lado contigo. Eu sou o teu pai, teu amigo, teu consolador. Eu te protejo, eu provejo, eu te dou nova todas as coisas. Eu preparo um futuro brilhante e eu escrevo o teu nome no livro da vida. Pode alguém não ter valorizado você, pode alguém ter te rejeitado, mas eu dei o meu filho para que a sua vida fosse de sacrifício, para que você tenha vida em abundância e vida eterna. Você pode não ter tudo o que queria na terra, mas Ele estabeleceu no céu sobre você o nível de paternidade que você precisa abraçar. Abrace a paternidade de Deus, assim como ela abraçou sua nova família. Foi abraçada pela sua nova família. E dessa maneira ela vence mais um obstáculo na sua vida. E ela é o tipo de mulher improvável. E eu não vim aqui falar de improvável para que você olhe para mim e ache que eu vou mexer com o seu emocional. Não, eu vou provar para você de maneira muito clara. Em nenhum outro momento da história da Pérsia, se você pegar para estudar, houve uma rainha que se posicionou politicamente. Rainhas na Pérsia não são preparadas para a política. Elas são preparadas para viver uma vida de beleza, de pureza, de santidade, castidade com o seu marido. Elas são tratadas como mulheres que vão se envolver nos banquetes das mulheres, vão se envolver até um certo nível de comprometimento no reino, mas elas não têm autoridade para se envolver em aspectos políticos e não são preparadas para isso. A primeira coisa que você precisa ser entenda: não são preparadas para agir na política. Elas não são preparadas para agir em cenários como esse. E aqui fala de um Deus que pega pessoas que não são preparadas para usar em lugares que elas não têm habilidade, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Aqui mais uma vez ressalta a improbabilidade de uma mulher que não é preparada para agir em um cenário de guerra, mas ela se posiciona porque ela não está preocupada com aquilo que ela tem. Ela se preocupa com aquilo que Ele é. Porque todas as vezes que a gente olhar para quem nós somos, nós não vamos sair de casa. Se a gente olhar para quem a gente é, a gente não levanta do banco. Mas se você parar hoje e olhar para quem Ele é na sua vida, você não vai arrumar mais desculpa para não servir no departamento. Você não vai arrumar mais desculpa para largar aquilo que Deus colocou na tua vida. Você não vai arrumar mais desculpa para o chamado que Ele te confiou. Não olhe para você, olhe para Ele. Olhe para Ele, olhe para Ele. Ele é o autor e consumador da sua fé. E está preparada. Está preparado para Ele te inserir em um lugar onde você vai ver Ele te dar muita honra, mas vai botar você na prova, vai mostrar que você não tem capacidade, mas Ele vai te dar vitória, porque o nome dEle vai ser glorificado. Deus vai te inserir em cenários em que você vai se sentir incapaz, mas Ele vai te dar vitória. A incapacidade dela ali, ela não foi treinada para a política, mas o Senhor posicionou ela no reino que ela precisava agir em prol do seu povo. Todas as vezes que nós agimos em prol do coletivo, Deus dá vitória. Aquela mulher foi inserida num lugar de incapacidade, não tinha sido treinada para isso. Da mesma forma que Débora não foi treinada para ir para o exército, para o meio da guerra, mas ela foi, porque ela confiava no Deus de Israel. Deus, Ele usou poucas mulheres, mas usou muitas mulheres. Mas eu preciso que você fale que, humanamente falando, em um contexto machista, as mulheres no reinado da Pérsia não tinham execução. Mas ali vai falar de uma mulher que se posicionou diante de Deus. E Deus testificou ela diante dos homens. Sabe o que é isso? Todas as vezes que o teu chamado está em integridade diante de Deus, é Ele quem vai te validar, é Ele quem vai testificar, é Ele quem vai verificar e garantir aquilo que tem na sua vida. Não tenha medo de estar e agir em lugares que você talvez não tenha tanta habilidade. Mas seja aquilo que Deus lhe chamou para ser e deixa o resto com Ele. Sacode a pessoa do lado e diz assim: deixa o resto com Deus. Sacode de verdade e diz assim: faz tua parte. E deixa o resto com Deus. Faz tua parte. Ela era essa mulher. Era uma mulher que poderia dizer assim: não sou da realeza, não tenho que entrar no palácio. Não tenho direito. Aquela crente mimimi. Sabe crente mimimi que fica querendo que todo mundo fique chalerando? Aquele crente mimimi que fica querendo que todo mundo fique bajulando, fique ajudando. Não vou porque fulano tem que falar. Eu não tenho direito, eu não sou. Ela poderia dizer: eu não sou da realeza.
eu não tenho credibilidade diante da sociedade. Eu sou uma camponesa, vinda de um cenário de escravidão, recebeu libertação há pouco. Então ela poderia dizer, não vou me candidatar, porque Flávio José, historiador, ele traz a narrativa de que houve um momento de concurso, onde as mulheres que eram virgens, belas, e elas tinham a idade adequada, elas participariam de um concurso para ver quem tomaria o lugar da rainha, quem receberia aquele lugar, quem ocuparia aquele lugar. Então ela poderia dizer várias argumentativas para não ir, mas ela entendeu que ali era uma oportunidade de Deus para que ela fizesse a diferença. Será que você está disposto a entrar em lugares que Deus tem colocado diante de você como oportunidade? Às vezes a gente olha para as oportunidades e diz assim, não é para mim. Não tenho condição, não dá, não sou da realeza, não sou da nobreza, eu não me preparei para isso. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, cuidado para você não estar desperdiçando oportunidades que Deus colocou na sua vida, porque você fica olhando para aquilo que você tem, não para aquilo que Ele é. Entre nas oportunidades que Deus colocar para você, usufrua das oportunidades que Ele te insere, usufrua das conexões, usufrua dos amigos, usufrua de tudo aquilo que Ele tem colocado diante de você. É oportunidade de crescimento, é oportunidade de bênção, de milagre, de possibilidade. É oportunidade do nome de Deus ser glorificado. Entre nas oportunidades. Ela era alguém que foi colocada como rainha, mas a sua história já traçava para ela uma nobreza. A sua história já traçava para ela uma realeza. No seu sangue dizia que ela vinha da herança de Jeconias, mas o rei de Judá que foi levado cativo. Mas a sua realidade dizia que ela era uma pobre judia camponesa. E talvez a gente olhe para a nossa realidade e olha para a nossa origem, olha para a fé que nós carregamos, para as promessas que nós temos e dizemos assim, não tem condição. Porque a minha realidade não condiz com aquilo que eu sou, com aquilo que eu carrego, as promessas que Deus tem sobre a minha vida. Talvez você esteja inserido em um cenário que te diga que você não tem condições de chegar, porque é totalmente incompatível com a promessa que você carrega. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não interessa o que a geografia diz, o que a conta bancária diz, o que o teu marido diz, não interessa o que a terra diz, se ele está drogado, se o teu filho está perdido, não interessa o que as coisas da terra dizem, o que interessa é o que Deus já liberou para você. No sangue de Esther havia uma realeza, e no teu sangue há o sangue carmesim de Jesus, que te trouxe como co-herdeira de Deus, participante do reino espiritual em você, a linhagem sacerdotal de Jesus Cristo. Você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você é rainha de Deus, você é um rei do Senhor, você pertence ao reino espiritual, você faz parte da obra de Cristo, você faz parte da obra de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ela é uma mulher que, de tantos aspectos que eu poderia te dizer, jamais usurpou para si glória alguma, mas entregando tudo a Mardoqueu, revela uma grande tipologia bíblica neste livro. O rei representa a ação de Deus, Mardoqueu representa a ação do Filho, Jesus Cristo. E a gente vê que Amã representa a tipologia das obras espirituais da maldade de Satanás. E Esther representa a igreja fiel, remanescente de Deus. Já Vasti representa a igreja professa, a igreja que se apóstata da fé verdadeira e do evangelho de Cristo. A igreja que rejeita estar na presença de Deus, a igreja que rejeita estar em obediência aos seus mandamentos e princípios, é a igreja que está estabelecida no que é terreno e não no que é espiritual. É aqueles que esperam as bênçãos da terra, mas não querem saber de compromisso espiritual com Deus. É aqueles que estão vindo atrás de milagres, mas não querem o autor do milagre. Vasti representa a igreja professa, mas nós somos como Esther, a igreja remanescente, a igreja fiel, a igreja que permanece, a igreja que não se corrompe com proposta, a igreja que não se embaraça com Satanás, a igreja que se posiciona com a autoridade do céu para avançar em meio ao propósito, para que vida seja alcançada, para que o livramento de Deus aconteça. Eu não posso vir aqui te trazer toda a narrativa desse livro, de muitos capítulos, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Uma vaga fica disponível, eu não vou entrar nos méritos. Mas eu preciso que você entenda que neste livro o nome de Deus não é mencionado. Mas não significa que porque o nome de Deus não está sendo mencionado,
que Ele não esteja trabalhando. Não significa que porque Deus de maneira aparente não está estabelecendo sinais e maravilhas, que Ele não tenha já determinado uma sentença final. Não significa que porque você não esteja vendo o Senhor se manifestar, talvez sentir um arrepio, talvez sentir algum profeta falar para você, algum sinal miraculoso, um blazer rosa tocar no seu ombro e dizer aquilo que você estava esperando, se vai chover, se não vai chover, saindo atrás de sinais para que você veja Deus operando, talvez esteja tudo em silêncio. Mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Deus não trabalha conforme o parâmetro humano, a visão humana, a perspectiva humana. Ele não precisa dar sinais para mim e para você que Ele está operando. E o livro de Esther revela que Deus não precisa ser mencionado como homem. O homem que precisa de nome no cartaz, o homem que precisa de ser famoso, o homem que precisa de like, de curtida, de visualização, o homem que se importa com essas coisas da terra. Deus não está preocupado quem vai reconhecer que Ele está fazendo ou não. Deus não está preocupado com quem vai testificar Ele ou não. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não se embaraça com as coisas da terra. Ele não precisa ser mencionado na terra como alguém que é de prestígio, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele trabalha mesmo que ninguém reconheça. Pode alguém dizer, não acredito em Deus? Pode alguém dizer, Deus não está comigo? Ele não tem compromisso com a tua opinião. Ele tem comprometimento com quem Ele é. A minha e sua opinião é volátil, depende das emoções, depende da TPM, depende do que está no bolso, depende da comida que está na despensa. A minha e tua opinião muitas vezes é volátil. Mas Deus não nos chama para andar de sistema passageiro, não. Deus nos chama para ter posicionamento e firmeza como Esther, debaixo da palavra de Deus. Porque só tem como a gente ser alguém que exerce um chamado para a glória de Deus, edificando o reino de Deus, se a gente se posiciona pela verdade. Essa mulher aqui vai ter o nome de Deus registrado no coração dela. O DNA de Deus se manifesta aqui. E agora eu quero falar com você sobre o tempo. Porque é no tempo que Deus revela o DNA dele nessa história. É no tempo que Deus vai revelar que Ele está trabalhando. É no tempo que Deus vai mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. E que antes do mal se levantar, Ele já tinha separado uma providência. Deus nesse livro revela que antes de Amã tentar pensar em alguma coisa contra os judeus, Ele já tinha separado livramento e vida para aquele povo. Não tem aquele ditado popular em nordestino que diz assim, Satanás só se levanta para cair? Quem conhece esse ditado aqui? Pois é, ele só se levanta para cair, porque toda vez que ele se levanta, Deus já preparou o livramento. Toda vez que ele tenta, Deus já preparou o escape. Toda vez que ele tenta, Deus já botou o escudo de proteção. Toda vez que ele tenta, pode cair 10 mil ao teu lado, 1000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque você está escondido, você está guardado na sombra do Onipotente. Você está guardado, escondido na sombra do Onipotente. Pode alguém fazer macumbaria, coitado do sábio que a boca foi costurada e ele está lá servindo para nada. Mas eu e você está aqui dizendo que Ele é santo, 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 santo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda vez que se levanta um problema, Deus libera o livramento. E livramento é esse que vem antes do problema se finalizar. Então se você está com alguma guerra travada agora, preste atenção no que eu vou liberar para você aqui. Eu sinto graça e autoridade de Deus para liberar. Guerras travadas aqui. O Senhor Deus Todo-Poderoso está entrando para desfazer, e aquilo que tentaram fazer por completo não vai se completar. Porque Deus está entrando com providência. E a astuta de Satanás, que era para promover uma vergonha completa, Deus está intervindo hoje. Está quebrando o laço do passarinheiro, a afronta da peste perniciosa, e está te dando livramento. Não vai se completar a astúcia de Satanás. Glória a Deus. Sabe por que eu te digo isso? O decreto de Amã foi no mês de janeiro no nosso calendário. Não é no calendário judeu, para a gente não ficar em nomes difíceis aqui. Mas o calendário brasileiro é como se tivesse estabelecido em janeiro. Janeiro foi a data que Amã, o mau Amã, o Agagito, a Malequita, que já eu falo dele, preparou para estabelecer um decreto. Decreto esse mentiroso, falacioso, para promover uma injustiça para o povo judeu. E esse decreto dele promoveu no dia 10 de janeiro, dia 13 de janeiro, perdão, dia 13 de janeiro.
E a finalização desse decreto, que era para matar todos os judeus, matar, roubar todas as suas terras e destruir por completo todas as gerações de judeus, era para se estabelecer no dia 13 de dezembro. Dentro do mesmo ano, ele queria sentenciar o decreto de morte e ao mesmo tempo a execução dentro de um mesmo ano. Porque Satanás, ele pensa que dentro do mesmo ano ele vai operar com a astúcia, a malícia, a armadilha, o decreto e a sentença na nossa vida e que ele vai concluir e ter êxito. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, antes de virar o ano, eu liberei essa palavra profética. Essa palavra eu liberei no primeiro culto. E eu sinto graça de Deus para liberar de novo. Eu não sou menina e não brinco no altar, não brinco com a palavra de Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer, antes de findar o ano, Ele vai trazer livramento, Ele vai trazer mudança. Quem pensou que você ia virar o ano envergonhado, vai ver o gozo, a alegria e a honra. Gozo, alegria e a honra. Deus está entrando para mudar a história. O arrumadinho, a contenda, a armação, a astúcia. Por que eu estou dizendo que é contenda, arrumadinho, astúcia? Mentira, injustiça. Porque a argumentação de Amã para que aquele povo fosse morto, roubado e destruído, era que eles eram conflituosos, que eles queriam contenda, que eles queriam rebeldia, se virar contra o rei. Porque no sistema da Pérsia, quem não se curvasse ao rei e aos seus oficiais eram considerados rebeldes, ainda mais se eles professassem uma fé diferente. Assuero, o rei Xerxes, que nós conhecemos aqui na história, ele servia ao zoroatrismo. Então, ou era zoroatrismo a sua fé, ou eles eram considerados rebeldes. Por isso que Esther recebe o nome persa, para que ela não fosse confundida e retaliada dentro do palácio. Mas isso você vai aprender dentro do livro quando você adquirir ele lá fora. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Era mentira, porque todas as vezes que houve livramento sobre a vida do rei, quem estava envolvido era o judeu Mardoqueu. Quando Bigtã e Teres tentou contra a sua vida, foi judeu Mardoqueu que ouviu a trama, falou para Esther e ele recebeu livramento. Então todas as vezes que acontecia um problema, os judeus eram instrumento de vida e de livramento. Então a mentira que a mãe estava contando era uma injustiça, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas toda injustiça que se levanta, tem um fiel advogado que se levantou primeiro. Amã não achou por menos decretar que iria pagar com moedas de prata. E também, escute isso, ele decidiu enviar por correios, por meio de vários anunciantes, por todas as 127 províncias, por todos os Império Persa, que eram milhões que estavam ali, anunciando o decreto para vergonha. É como se a pessoa quisesse declarar para o mundo inteiro que você é uma pessoa que você não é, espalhando uma notícia falaciosa. É como uma fake news que se espalha, é como um babado na internet, um site de fuxico, de fofoca, é como uma música que viraliza, é como alguma coisa que a gente vê nas redes sociais que toma uma proporção muito rápida, se espalha muito rápido e muitas vezes não é verdade. O objetivo, matar, roubar e destruir. Mas eu conheço o Deus da verdade. Eu conheço o Deus do livramento. Eu conheço o Deus da vida. E Ele me trouxe aqui para te dizer, deixa alguém inventar alguma coisa ao teu respeito. Antes de findar um ano, Deus vai trazer a justiça. Pode escrever no teu caderno, pode escrever na tua Bíblia. Bota a data de hoje e diz assim: antes de findar um ano, Deus vai trazer resposta sobre o meu caráter, a minha moral, a minha conduta. Escute isso. E o tempo mostra que Deus está trabalhando. De maneira rápida, eu quero que você ouça com atenção. O rei fez 160 dias, 6 meses de banquete, para mostrar o seu poder, a sua luxúria, mostrar o quanto ele tinha de potencial na terra. Mas ele decidiu expandir por mais 7 dias. Repita assim: 7 dias. Por 7 dias ele expande esse banquete. Agora diga assim comigo: no 7º dia. Pronto, ele decide chamar a sua rainha para revelar a sua beleza. E Heródoto, um historiador, ele traz uma explicação sobre isso. A mulher que se submetesse a esse tipo de convite do rei, ela revelava que se rebaixava a um cargo que ela não tinha, e ela mostrava para as pessoas que ela era alguém submissa.
Por isso que Vasti é a igreja professa, é uma igreja que não se submete à vontade de Deus. Que não se submete à vontade de Deus. Alguém orgulhoso, vaidoso, egoísta, egocêntrico, é alguém que vive debaixo das coisas da carne. E no sétimo dia, o rei manda chamar Vasti e Vasti diz não. Então ele vai chamar 7 servos para que ela venha à sua presença e ela vai dizer não. Então a gente vê que ele expandiu o banquete por 7 dias. No 7º dia mandou chamar Vasti. Para mandar Vasti ele chamou 7 eunucos. Ela disse não. E para determinar a sentença que ela ia carregar, ele chama os seus 7 príncipes da Pérsia para que eles possam determinar a sentença dela. A sentença dela é que ela vai perder o cargo, a posição de rainha, não vai morrer de maneira física, mas ela perde o seu cargo e ela perde suas terras. E a igreja professa que não anda em obediência ao Senhor. É alguém que perde a sua relação com Deus, de filha e de filho, corredeiras com Deus, aqueles que pertencem a um reino espiritual e perde os novos céus e a nova terra. Então é alguém que passa a viver a sua alma, ela vive, mas vive no inferno, não vive nos novos céus e na nova terra. É alguém que vive uma eternidade, mas uma eternidade de sofrimento e dor eterno. Por isso que a igreja prega para que você, ou alguém que não está no evangelho, está afastado, veja a realidade da palavra e queira e decida por conta própria, livre e espontânea vontade, fazer a decisão que você quiser, assim como Vasti tomou a decisão e essa foi a sentença dela. Então no 7º dia, 7 príncipes toma a sentença dela e ali ela vai ser deposta. Esse foi o 3º ano do reinado do rei. No 7º ano do reinado, Vasti já não existe mais. Esther já entrou dentro do palácio, atraiu a benevolência e a graça dos eunucos, recebeu 7 servas para ter sobre ela a ajuda necessária para ela se preparar para o rei. No 7º ano do reinado, ela entra na presença do rei e ela vai ser agraciada como rainha. Perceba como Deus, de maneira específica, traz a tipologia do número 7 para mostrar que Ele está trabalhando nos mínimos detalhes, no passar do tempo, das horas, das estações. Ele continua trabalhando e mostrando: meu nome não está mencionado, mas eu estou trabalhando perfeitamente. Ei, o meu nome não está sendo mencionado. Talvez você não esteja vendo, mas eu já costurei a tua história. E se você olhar para perceber, você não morreu antes porque eu te dei livramento. Você não desistiu antes porque eu te sustento. Se você parar para perceber, você poderia estar passando todo tipo de necessidade, mas o Senhor costurou a tua história, marcou você com DNA e diz: eu sou na sua vida, eu te amo, eu te sustento, você é minha filha, você é meu filho. Foi costurada a história dela. E 7 tipifica o tempo perfeito de Deus e a projeção perfeita de Deus, o plano perfeito dele. Ele revela isso nos 7 dias de criação e descanso. Ele revela isso na aliança com Noé no 7º dia. Ele revela isso nos 7 castiçais de ouro, nas 7 taças, nas 7 trombetas. Ele vê através dos 7 espíritos que revela a plenitude do Espírito Santo em Apocalipse. A gente vê o número 7 se revelando na Bíblia de várias maneiras para que a gente perceba a completude e a perfeição da obra de Deus. Porque o tempo de Deus é chegado para que a gente venha executar com excelência a vontade de Deus. E se estabelece a frase de Mardoqueu para a Esther, que diz o seguinte: se não foi para este tempo que você foi colocada neste lugar. Você já parou para pensar nisso? O tempo que Deus está revelando na história de Esther mostra que ela entrou ali para ser rainha da terra, mas o Senhor já tinha estabelecido para ela um cargo, uma posição, um exercício, um serviço no reino espiritual. Você está posicionado aqui na terra, mas no cargo espiritual tu tem utilidade, tu tem função. Deus conta com o teu serviço, Deus conta com o teu chamado. Foi para este tempo, o tempo é perfeito, o tempo é propício, o tempo é hoje, o tempo é agora. Ele conta com você para se posicionar contra as astutas ciladas de Satanás, contra as coisas deste mundo e viver a obra de Deus. Foi para este tempo. Chegou o tempo de Deus te usar. Para de arrumar desculpas, justificativa, argumentação. Para de usar tudo aquilo que você quer para dizer que não vai servir, que não quer Jesus, que rejeita a paternidade de Deus. Pare de achar que o tempo já passou ou que o tempo ainda vai chegar. Deus me trouxe aqui para te dizer: o tempo é aqui, é agora, é já. Você que decide se você vai aceitar a minha obra, se você vai aceitar servir a mim, se você vai se posicionar debaixo da necessidade do meu povo, ou vai ficar omissa. Ela se envolveu com o coletivo. O medo veio? Veio. As incertezas vieram. Vontade de desistir veio. Mas ela olhou para aquele que poderia ajudar ela e confiou nele. E avançou debaixo do seu propósito. O tempo revelou a mão de Deus.
talvez você não esteja, Deus, trabalhando na sua vida. Mas Ele me trouxe aqui para dizer, olha para o teu tempo de relacionamento com Ele. Olha para a tua história. Olha para tudo aquilo que você já tem junto. E talvez você tenha muito pouco, mas é suficiente para te revelar que Ele te ama. Que você é filho. Que você é filha. E vai acontecer que ela aceita se posicionar. Ela aceita servir. Ela aceita fazer a obra e a vontade de Deus. E ela vai tomar uma estratégia. Ela vai jejuar por 3 dias. Vai dizer para que o povo faça a mesma coisa. E suas servas. Se apresenta diante do rei. Recebe favor diante do rei. O cetro é estendido para ela. Porque ela decidiu se apresentar em humildade, simplicidade. Ela decidiu se quebrantar em arrependimento. Ela decidiu se quebrantar no eu dela, da carne dela. O jejum fala sobre a morte da carne. E o desejo de vivificar o espírito pela palavra, pela fé. Quando a gente se apresenta diante do rei, diante de Deus, em humildade, abrindo mão das coisas da carne, o Senhor revela o seu cetro de favor sobre a nossa vida. A graça de Deus se manifesta na nossa vida dessa maneira. Coração contrito e arrependido não rejeitará o Senhor. Ele olha para o coração contrito e arrependido, posicionado na sua presença, e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele olha para quem vai para a presença dele em humildade, simplicidade, se contrindo, e ele diz: filho, filha minha, eu estou aqui, eu te dou o favor. O favor de Deus é para os humildes. O favor de Deus é para quem reconhece que não tem, para quem reconhece que não sabe, para quem reconhece que precisa de ajuda, para quem reconhece que precisa de força. Talvez hoje você esteja aqui com uma armadura de super crente, e Deus me trouxe aqui para te dizer: você pode confessar diante de Deus que você precisa de ajuda, de socorro. Vem com humildade na presença. Diz a Ele: Senhor, me fortaleça, Senhor, me ajuda, me reveste, me concede poder e autoridade. E eu vou finalizar. Ela decide se posicionar, recebe favor. E ele diz assim: o que você quer? Até a metade do reino eu te dou. Uma proposta muito boa. Mas reino de Deus não é sobre proposta. Não é sobre o que eu quero ganhar na terra, mas sobre o que eu estou disposto a perder por amor à graça, por amor ao evangelho, por amor a vidas. Ela ali não aceitou as propostas da terra. Pode alguém dizer assim: eu te dou 1 milhão na tua conta. E você vai dizer assim: qual é o preço? O preço é você fazer coisa errada. Aí você diz assim: não me vendo, não dou e não troco. Você é como Nabote: eu não dou, não vendo e não troco. A vinha que Deus me deu é minha. Eu não vendo, eu não dou e eu não troco. A proposta pode vir, mas você fica fiel no propósito. Você foi chamado para edificar vidas. Você foi chamado para edificar vidas. Ela chama ele para um banquete com Amã. Engraçado que a gente tem que chamar para perto às vezes o inimigo, né? Ela poderia dizer: não vou encarar o inimigo, o abusador, o violento. Não vou encarar esse que quer meu mal. Muitas vezes você vai ter que encarar o mal de perto. Muitas vezes você vai ter que encarar as suas guerras. Você vai ter que enfrentar aquele que se levanta contra você. Você vai ter que botar na mesa e vamos dizer: vamos lá, fala a verdade. O que está acontecendo aqui? Porque Deus é verdade, Ele é advogado, Ele é juiz. Mas Ele também quer que a gente se posicione em autoridade e mostre quem é a gente na hora certa. Ela chamou Amã para a hora do tete a tete, para mostrar a verdade, para se revelar a verdade. E a verdade liberta. Quer ver você ser liberto de muito jugo? Fale a verdade, viva na verdade, ande pela verdade, ande pela palavra de Deus. Chama Amã e o rei. 2 banquetes, eu vou encerrar aqui. 2 banquetes. Banquete, mesa, lugar de comunhão, lugar de aliança. E o que é que Amã está fazendo sentado? Quem ele é não é justificativa, não é argumentação para revelar quem eu sou. Porque o que ele faz com a mesa, o problema é dele. O que importa é o que eu faço no significado da mesa. Na mesa mostra o que Judas estava fazendo. Judas estava sentado na mesa com Jesus, mas não significa que Jesus era igual a ele. Mas Jesus mostrou que na mesa o que vale é a palavra da verdade, é a palavra da instrução. E quem não aceita a verdade pode sair da mesa, como Judas fez. Quem aceita proposta? Quem aceita dinheiro? Quem se vende? Quem se vende ao mercado gospel? Quem se vende às coisas dessa terra? Quem se vende à proposta dessa terra? Pode sair da mesa da comunhão, pode sair da aliança, mas não fique sentado na mesa corrompido. Não fique sentado na mesa brincando com o evangelho. Não fique sentado na mesa. Banquete revela a verdade. Foi na mesa com Judas em João capítulo 3. Jesus, quase que não sai. É a hora chegando e Moisés olhando para minha cara.
Pastor Moisés aqui. Eu fico nervosa, Jesus. O cronômetro ali, para aí, irmão, em nome de Jesus. Estou acabando. Preste atenção. Judas estava sentado na mesa. Capítulo 13 e 14 do Evangelho de João. Estava sentado na mesa. E ele se revelou a verdade. Porque Jesus olhou para ele e disse: vai, faz o que tu tem que fazer. Todo momento de mesa, de jardim, de propósito de Deus, revela verdade, livramento e vida. O lugar que Esté estava era o lugar de mesa. E era um jardim do Palácio Real. E você que quiser saber mais sobre história e arquitetura, você adquire o livro lá fora. Mas escute isso. Não vou entrar nos detalhes, mas ela estava dentro de um jardim dentro do palácio. Um jardim dentro do palácio que tinha uma mesa. Todo jardim e toda mesa fala de verdade, livramento e vida. Lá no Éden, havia um jardim onde Adão e Eva pecaram. Comeram do fruto do conhecimento da árvore da vida, da árvore do bem e do mal. E aquele jardim proporcionou para eles uma condenação. E eles se esconderam da verdade, mas Deus apareceu e trouxe verdade, trouxe livramento e trouxe vida. Eles não morreram e nem foram condenados. No jardim do Getsêmani, Jesus, depois da Santa Ceia, depois da mesa, no momento da verdade, ele começa ali a exercer um grande livramento e viver uma grande verdade. Ele fala da sua humanidade. Pai, se tu puderes, tira de mim este cálice. Uma verdade, 100% homem, 100% Deus, mas mostrando verdade, e a verdade liberta. E ali começa o sacrifício de Jesus para que toda a nação, todo o povo, eu e você e nossas gerações tenha livramento eterno e vida. Ali começa o processo da crucificação. Judas já tinha se vendido. Jardim fala de livramento, vida e verdade. E no grande dia está separado nas mansões celestiais, no palácio, que um dia eu e você vamos entrar. Lá tem um jardim. E está escrito em Apocalipse 22 que lá não haverá choro, dor. Lá não haverá velório, lá não haverá morte. Lá haverá alegria, gozo, salvação. Lá haverá um jardim. Esse jardim é bem-aventurado aquele que lava as suas vestes das vestiduras do sangue do Cordeiro, porque esse entrará pelas portas e comerá do fruto da árvore da vida. A gente que vive debaixo da graça de Jesus, aquele que perdoa, que lava, que justifica, Ele é o nosso Redentor. Ele é a verdade que liberta. Ele nos dá livramento de morte eterna e Ele estabelece vida. Esté se posicionou no jardim para que verdade, livramento e vida acontecesse. Eu e você também. Se posicione no jardim. Se posicione na sua vida. E você verá muitas outras alcançarem livramento e vida. Fique de pé em nome de Jesus. Apocalipse 19, bodas do Cordeiro, a mesa eterna, ceia com o Senhor Jesus. Que nós desfrutaremos também fala. Que os seguidores de Satanás, do anticristo e do falso profeta, todos os seus seguidores que vivem conforme eles, nas concupiscências da terra, eles vão ser jogados e vão ser aniquilados por Jesus. Há uma verdade estabelecida sobre a igreja. Pode levantar perseguição de um lado, pode levantar qualquer opressão lá fora, mas a gente já sabe o final da história. Nós sairemos vencedores em Cristo Jesus. Tem vitória de Deus para a sua vida, tem vitória de Deus para a sua casa. O meu convite nessa noite é para você que veio até aqui e está longe da presença de Deus. Você que ainda não confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você que está afastado do Evangelho há muito tempo, já confessou 3, 4 vezes e se afastou e pensa assim, não vou mais porque o que Deus vai pensar de mim. Deus está preocupado é com o que você vai fazer, o que você faz aqui agora. Se você decide se apresentar ao Rei com o coração contrito e arrependido nessa noite, se você acredita no perdão dele, na justificação dele, que ele te ama, que ele te lavou, que ele quer mudar a tua história, que ele quer escrever o teu nome no livro da vida, a decisão é sua de se posicionar neste tempo. Então eu vou contar até 3 porque meu tempo passou e eu já estou nervosa mais do que tudo. Eu vou contar até 3. Se você quiser aceitar a Jesus, fazer uma aliança com ele, renovar a sua aliança com Jesus, você sai do seu lugar aí agora. Eu não tenho mais tempo, então não espera para que a gente fique convidando. Não, a decisão é para agora, não tem tempo a perder. Jesus, ele vai voltar e não diz o dia e a hora, e ele pode voltar agora. E você precisa da sua alma salva. Eu vou contar até 3, e você que veio até aqui convidado por alguém, ou se você veio até aqui e não sabe por que parou aqui dentro, você é alguém que Deus quer usar e ele te ama. Eu vou contar até 3. Se você quer aceitar Jesus ou quer voltar para Jesus, saia do seu lugar daí correndo, porque ele te chama como filho e filha. Ele te ama e te perdoa de tudo. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Vem,
Cadê você? Vem! Tem verdade de Deus, tem livramento sobre você. Ele quer te dar vida e vida em abundância. Cadê você? Se tiver alguém aqui, saia do seu lugar. Eu vou entregar o microfone. Mas você tem a oportunidade de sair daí.